Alô, pessoal, agora me ouvem? Boa tarde a todos. Desculpe, eu acho que havia um problema. Acho não, seguramente havia um problema, me perdoem todos. Eu já quero agradecer a Marina da SMEC, que estava aqui conosco resolvendo esse detalhe. E também já agradecer o meu filho Rafael, que estava comigo aqui e já ajudou bastante. Os dois já trabalhando para resolver e agora estamos ao vivo então. Bom, eu vou convidar o nosso palestrante, o nosso convidado, André Tamura. Grande André, seja bem-vindo, muito boa tarde a essa live da SMEC, uns probleminhas iniciais aqui, porque afinal de contas tudo é ao vivo, não é isso, André? E Tudo bem, pode doutor acontecer Ângelo? esses pequenos detalhes. André, seja muito bem-vindo, prazer te receber nessa live Obrigado. da SMEC. A gente vai trabalhar hoje inovação no Poder Judiciário. As lives anteriores já estão disponibilizadas no YouTube, então essa é a oitava que nós vamos fazer. Então, realmente um prazer te receber aqui hoje. Gostaria de dar as boas-vindas também a todos que nos assistem pelo canal do Instagram da SMEC e dizer que realmente é uma grande felicidade recebê-los. Seria melhor que nós pudéssemos estar ainda mais aproximados, mas nesse momento é dessa forma que nós temos que trabalhar. Gostaria de render homenagens a todos os da SMEC também, essa grande equipe que mantém a nossa escola funcionando, a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Um forte abraço a todos e tenho certeza absoluta que logo, logo todos estaremos juntos. Então, logo a gente possa romper essas restrições todas que estão sendo apresentadas para nós. Meu caro André, nós vivemos um momento de muita tristeza, de sentimentos de tristeza, de dor, e realmente é algo que tem nos chocado bastante a todas as informações, a todo momento recebemos informações realmente muito difíceis para todos nós. A Covid-19 impôs toda a sorte de restrição a todos nós e a OMS traz dados muito próximos, atualizados, de mais de 3 milhões e meio de infectados em todo o mundo, com mais de 250 mil mortes. O Brasil noticiou ontem mais de 1.000 mortes, infelizmente, e a gente apresenta aqui as nossas condolências a todos os familiares de vítimas desse momento muito difícil. E essa tragédia humana só tem um paralelo com a gripe espanhola, também por questões de saúde, isso no começo do século passado. Então, realmente nos entristece muito e temos certeza absoluta que é o momento de todo mundo estar juntos para superar essa dificuldade. Bom, e tudo o que aconteceu a partir disso se revelou necessário uma adequação da nossa sociedade. Nós precisamos realmente nos reinventar para levar adiante todos os nossos relacionamentos pessoais, profissionais, todos os órgãos públicos, instituições privadas, todas as nossas vidas estão sendo redimensionadas. No primeiro momento, nós estamos trabalhando para garantir a saúde e a vida de todo mundo, né? E, claro, também para proporcionar uma continuidade de toda essa nossa atividade. O judiciário não foi diferente. Nós realmente continuamos trabalhando e produzindo com as limitações impostas pela pandemia. Em números atualizados, o judiciário publicou, nesse período, mais de 3.800.000 sentenças e acórdãos, mais de 6 milhões de decisões, quase 10 milhões de despachos. E ainda faço questão de registrar que o Poder Judiciário dedicou ao combate à pandemia mais de 300 milhões de reais. Então, isso é absolutamente necessário e razão pela qual a MB promove, inclusive, com muita razão, muito justa, a campanha A Justiça Não Para. Porque, na verdade, é dessa forma que vem acontecendo, a sociedade se esforça para continuar todos os seus trabalhos, todos nós, o judiciário, daí todo o seu compromisso e toda a sua força para levar adiante esse trabalho. Mas, para isso, André, nós precisamos nos reinventar. Não é? E você vai trazer
esse panorama daqui a pouquinho para a gente, como é que é a ideia da inovação no setor público, mas a gente precisou se reinventar. Não que a gente não tivesse praticando a inovação antes. Na verdade, a inovação é algo que está, em primeiro momento, no setor privado, mas chega no setor público com muita força, e a Igov, que está localizada na praia de Canasvieiras, não é isso, meu amigo André, na belíssima Florianópolis. É uma consultoria, grande experiência em inovação no setor público, e a gente quer te ouvir com mais vagar sobre isso. Mas não que não houvesse essa inovação antes da pandemia, evidentemente, porque a gente tem várias informações sobre aquilo que já vinha se estruturando no Poder Judiciário. Para citar alguns poucos exemplos, nós temos o projeto Vitor no STF, nós temos o projeto Corpus 927, que foi desenvolvido em FAM e STJ, nós temos o projeto Sinapses do Tribunal de Justiça de Rondônia, o próprio laboratório do PJE no CNJ, um instrumento que tem sido muito utilizado também pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, o projeto LEIA, que também serve para identificar os temas próprios para recurso aos tribunais superiores. Então, tudo isso já estava existindo, mas claro que essas restrições, elas potencializaram, sob medida, todas as inovações. E o judiciário, atento a tudo isso, notadamente pela ideia de manter a eficiência e o ganho de produtividade, teve que inovar em todo esse seu processo de trabalho. O teletrabalho, que já era algo muito presente entre nós, a partir da resolução 227 do CNJ, agora a todos atinge. Então, nós precisamos agora das nossas casas, dos nossos escritórios, trabalhar para levar adiante essa ideia de prestação jurisdicional, e com muitos ganhos, inclusive, a gente trata um pouco sobre isso, dessa ideia de custo-benefício, dessa nova matriz que se inicia com muita força. É um grande processo de transformação digital que está para além, não é, da utilização no processo judicial eletrônico, mas agora nós estamos migrando, em grande medida, tivemos que fazer isso, o judiciário, de uma matriz presencial para uma matriz virtual, e aí, para além do processo judicial eletrônico, e garantido também pelo teletrabalho, nós temos inovações que atingem comunicação dos atos, sessões virtuais com a manifestação das partes através de seus procuradores, audiências virtuais, perícias virtuais. Muito se promoveu, e com muita razão, a MB tem um trabalho forte nesse sentido, toda uma sorte de aplicativos para que a gente possa arrefecer essa violência doméstica, que infelizmente só cresce no nosso país. Enfim, toda uma sorte de inovação. Essa transformação digital que acontece nesse momento, não exatamente por um bom momento, mas, enfim, nós combatemos também a pandemia com inovação, e é isso que está acontecendo em todos os segmentos, para assegurar esse desempenho e garantir os resultados. Essa inovação, para mim, meu caro André, eu já passo a palavra a você, só para terminar esse raciocínio, e você começa conosco, para mim está apresentando um bom custo-benefício. Nós estamos conseguindo resolver algo com mais eficiência. Claro que há desafios para que a gente possa levar adiante isso, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas esses desafios serão rompidos com o tempo, para que nós possamos nos programar melhor e compreender todas as outras atividades necessárias para que a gente possa continuar trabalhando virtualmente. E nós esperamos que todas essas inovações sejam definitivamente incorporadas ao Poder Judiciário, porque seguramente nós vamos voltar a um período presencial, arrefecida as restrições, mas seguramente em menor escala. E todas essas inovações precisam permanecer no Poder Judiciário, as implementadas e outras que devem ser buscadas. E eu tenho sempre afirmado que excepcional é a Covid, mas a inovação precisa ser permanente. André, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo novamente. E eu queria passar a palavra para você, começar a conhecer melhor esse panorama da inovação na gestão pública, fazendo uma pergunta ao amigo. André, por que nós precisamos inovar? Essa pergunta poderia durar umas 5 horas, né, doutor Ângelo? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Além de ser um prazer, é um grande privilégio.
Todas as pessoas que estão acompanhando aí também sintam-se privilegiadas, não pelas nossas presenças aqui falando com vocês, mas por poderem estar trabalhando e aprendendo e, enfim, refletindo sobre esse momento que estamos. Então, já vínhamos fazendo muita coisa há alguns anos, inclusive o próximo projeto antes da crise, né, talvez o último ou o primeiro seria aí com vocês, né, tivemos que, obviamente, não realizá-lo da forma que seria, mas então estamos aqui todos nessa condição, vamos fazer essa tarde ser, o tempo de vocês eu sei que é precioso, vamos fazer ser bastante produtivo. Como eu falei, estávamos trabalhando já com inovação no setor público, que nada mais era do que, de forma bastante resumida, olhar para dentro das instituições públicas, algumas prestam serviços de balcão, outras não, vou me concentrar aqui e falar das instituições do sistema de justiça, e aí o que podemos fazer para melhorar o nosso trabalho e entregar melhores serviços, né? Mesmo que seja um serviço para outra área da minha instituição. E aí a gente conseguia, a partir de técnicas simples, referências que sim, aprendemos com o mercado privado, com o exterior, mas que também exigem um processo de construção genuíno e autêntico dentro das nossas casas institucionais. E aí o Poder Judiciário, ele vinha fazendo um trabalho de excelência dentro da sua condição, e aí conseguimos, aí coloco, né, a única coisa que seria talvez é difícil falar essa palavra, positivo dessa crise pandêmica que estamos passando, estamos todos na mesma página. E isso nunca acontecia, né? De estar todo mundo com uma condição isolada na ciência, né? Isolamos um fator, né? E agora tudo que se revela sobre essa página aparece com mais força ou morre de uma hora para outra. E basicamente nós tivemos o quê? A partir dessa mesma página, um esforço múltiplo do profissional, aquele que está dentro da instituição, para conseguir juntar os cacos e conseguir prestando serviços. Duplamente, você apontou muito bem, doutor Ângelo, nós tivemos as pessoas tendo que aprender a trabalhar remotamente, gerenciar equipes. Isso por si só já era algo que antes da crise as pessoas estavam tendo que aprender a fazer. Como trabalhar diferente, como colaborar mais. E agora com a crise elas são obrigadas a fazer. E seguir prestando os serviços que tem que ser prestado. Então, nessa perspectiva, a pergunta por que inovar, se a gente reduzir para esse cenário que estamos, eu falava isso antes, né? Se eu não inovar, eu morro, eu fico para trás, obsoleto. E agora isso é literal. Se eu não inovar, as pessoas vão morrer, não só as nossas organizações, públicas e privadas, como também as pessoas que estão ali na linha de frente ou sofrendo diretamente com a doença que está por aí, né? Então nós temos quase que de forma compulsória uma necessidade de se inovar. Acho que a razão de inovar é essa, né? Para eu não me tornar obsoleto, para eu acompanhar as demandas e conseguir ofertar aquilo que é a minha missão, meu papel, né? E acho que mais ao longo da conversa a gente consegue desenrolar isso melhor para dentro do setor público, mas o cenário que temos é esse. Nós já tínhamos, antes de saber que isso chegaria com essa força, que aprender novas habilidades, que nos organizar melhor como equipes de trabalho para prestar os serviços. E o poder público nem se fala, né? A gente for na TV, antes da crise, as reclamações que estão fazendo agora já faziam antes da crise, né? Não teve mudança de demanda em relação ao cidadão que enxerga o poder público de uma forma diferente do que o poder público enxerga ele mesmo, né? O cidadão não quer saber se é o poder judiciário, legislativo ou executivo. Ele quer ter a saúde, a educação, a segurança e quer que a burocracia funcione. Ponto. E a partir disso, a inovação é muito possível e urgente e ainda muito mais nobre do que isso que a gente tem como referência, que é Vale do Silício, a comida que chega com um clique, né? E ter todo esse tipo de contexto. André, a UiGov tem feito um trabalho muito importante e reconhecido em todo o Brasil, atuando em vários tribunais, de fato você lembra bem, nós tínhamos um projeto já delineado, não é? Com a atuação de vocês, inclusive. Eu acho que essa live aqui da SMEC também se apresenta, na verdade, como uma retomada daquele projeto, sabe, André? Que nós vamos levar à frente, nós vamos trazer essa pauta da inovação para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, porque nós precisamos falar sobre isso, que nós precisamos compreender a inovação, falar um pouco das habilidades, a gente vai desenvolver um pouco isso aqui, e qual é o instrumental, não é, que nós precisamos ter.
Mas eu queria que você destacasse um pouco essa atuação do IGOV, de alguma coisa especial que você... Claro, tudo é especial, todos os projetos são especiais, mas eu queria que você destacasse um ou outro projeto de uma implementação que foi feita pelo IGOV no período recente, só para a gente seguir nessa trilha, porque um pouco mais à frente eu queria conversar então sobre o instrumental, essas habilidades que temos, a metodologia e tal, para a gente seguir nessa caminhada. Você pode trazer para a gente? Legal. Vou me concentrar em dois projetos que nós consideramos de bastante sucesso e foram projetos felizes no Poder Judiciário, né? Nós rodamos em 2018 na Justiça Federal, aqui de Santa Catarina, um programa chamado... É o nosso programa de inovação, aproximadamente 50 servidores participaram desse programa, cada um escolheu desafios da Justiça Federal de Santa Catarina, e ao final de um conjunto de atividades, vamos falar sobre algumas dessas mais para frente, eles entregavam propostas, né, para a diretoria do foro, ali para a sua própria organização, né. Num período curto de 3, 4 meses, né, eles conseguiram, a partir... A equipe que trabalhou nesse desafio, ela, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em Design Thinking, né, só tinha ouvido falar, né. E aí, ao final do projeto, eles conseguiram entregar as chaves de um laboratório de inovação para a diretora do foro, né? Acho que podemos citar nomes aqui, a época era a doutora Cláudia Dadico. E a equipe toda ficou muito feliz. Muito querida, Cláudia. Muito querida, Cláudia. Muito querida, né? Então, a partir de páginas em branco, nós conseguimos, num curto período, desenvolver uma curva de aprendizado para a inovação e entregar algum tipo de resultado que é mais tangível. Ainda é muito difícil a questão de métricas da inovação, né? O que cabe como aprendizado e o que é a questão da causa e consequência, ela ainda acaba, dependendo do contexto, ficando limitada. E agora, a Justiça Federal de Santa Catarina, e aí temos um novo problema, né? Olha lá, Bijus, a Simone aí tá comentando. O Hub Jus foi um sucesso, só que nós esbarramos, a fronteira empurrada, mas a direção do foro, a atenção ao projeto acabou sendo reduzida, enfim, né, não entrando no mérito da questão, né. Mas, para validar, né, tem que ter outra história parecida. Fomos até a Justiça Federal do Espírito Santo e basicamente também tocamos alguns projetos aqui pontuais. Nós, como organização privada, temos muito cuidado em falar que isso é um projeto nosso, né. O nosso papel sempre foi esse, de ligar os pontos, organizar um pouco a casa, apontar um caminho que acreditamos para a inovação no setor público e olhar para as equipes, para os servidores e falar, olha, trabalhem nessa direção que certamente vocês vão colher os frutos, né? E tivemos outros projetos em que participamos no antes, no durante ou no depois, que também acho que a nossa participação ajudou a validar alguma hipótese, esclarecer alguma dúvida ou construir alguma referência estrutural daquilo que se entende por inovação dentro do Poder Judiciário. Então, acho que a nossa contribuição ela vai nesse sentido, ao mesmo tempo que ela é marginal no sentido de tangenciar esses trabalhos que as próprias instituições já fazem, tem sido ali como um tipo de marco, pedra estrutural, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim, a partir disso aqui, a partir dessa folha em branco que se revela de inovação no setor público, que começa lá com a primeira semana de inovação, em 2015, que pins nós vamos colocar nessa folha em branco, né? E eu acho que certamente a IGOV pinou ali um lugar em que algumas instituições se aproximam mais e outras não é bem por aí que a gente quer fazer, né? Então tem sido muito gratificante trabalhar com isso, desafiador completamente, e temos vários players parceiros, vocês são um deles aí, né? E aí é um pouco de aprender fazendo, no sentido de que competências precisamos. Mas isso aqui ainda não existe muito claro na academia ou nas nossas escolas de magistratura, né? Então, como é que a gente vai incorporando isso aos poucos, ao mesmo tempo que com a obrigação de entregar um retorno, um feedback de resultado mesmo? André, você mencionou a Semana de Inovação promovida pela ENAP, não é? E aí nós nos conhecemos, na verdade, naquela última Semana de Inovação, né? 7 de dezembro do ano passado. E aí, novembro. Já queria deixar prestar essa informação a todos de quanto é importante aquela Semana de Inovação. Quer dizer, a Semana de Inovação que ocorre todos os anos, promovida pela ANAP, uma série de parcerias. E já queria registrar aqui, mandar um abraço para o Guilherme de Almeida,
Guilherme Almeida, de Almeida, não é? Grande pessoa, mente muito aberta, né? Coordenador, diretor de gestão de conhecimento e também do Laboratório de Inovação da ENAP, ressaltar o trabalho do Genova, que é um laboratório de inovação realmente, que nos orgulha muito no setor público. Nós estivemos lá conhecendo, inclusive eu estive lá com o Sérgio, que é nosso secretário de Planejamento do Tribunal de Justiça, estivemos lá conhecendo e conversando com o Mari. Então, realmente é um grande trabalho e a Semana de Inovação é imperdível. Mas, ressaltando, André, que essa inovação toda, nós precisamos de insumo, não é? Como inovar, por que inovar, você tratou desse assunto. E claro que nós precisamos dos insumos corretos para a inovação. Seguramente a capacitação é algo indiscutível, nós precisamos compreender a inovação e nos capacitar com essas habilidades próprias, e você fala um pouco com mais vagar, um pouco mais à frente sobre isso. Nós precisamos realmente de toda uma política voltada para a inovação no âmbito do Poder Judiciário. O Ministério da Tecnologia faz agora uma consulta pública, salvo engano, ainda está aberta, começou no final do ano, não sei se ainda está aberto, mas pode ser, sobre a Política Nacional de Inovação, mas eu me refiro especificamente à Política Nacional do âmbito do Poder Judiciário, que entrega as balizas, que apresenta o norte e para onde realmente, quais as estruturas nós precisamos no Poder Judiciário para seguir com essa inovação, que não é uma faculdade, é absolutamente obrigatório. E claro que, a par da capacitação, dessa política que necessariamente se estabelece, nós precisamos de um instrumental, e aí nós temos muito claramente a questão dos centros de inteligência, dos espaços de criação e dos laboratórios que estão sendo providenciados, laboratórios de inovação. Bom, antes de falar um pouco do laboratório e da dinâmica, eu queria ressaltar aqui, registrar, o quão é importante alguns laboratórios, e para mim, na verdade, o laboratório paradigma do Poder Judiciário é o JustLab, da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo. Elaine já me mandou aqui um alôzinho aqui, eu quero parabenizar o trabalho da colega Luciana Ortiz, juíza federal. Doutor Paulo. Os federais Paulo Neves, Caio Moisés, e também Elaine e Gisele, grandes personalidades dessa área de inovação, e toda a turma de lá, evidentemente, é algo para nós que realmente nos orgulha, o Laboratório de Inovação. Estivemos lá também para conhecer todo o mecanismo e sempre muito bem atendidos. Para além disso, é importante destacar também o LIODES, Laboratório de Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do CNJ, muito importante o laboratório, tem feito um trabalho fantástico. E aí, a ressaltar a importância da participação da conselheira Tereza Willi nesse processo, que é uma pessoa, assim, de uma vivacidade incrível e nos instiga muito ao trabalho técnico no sentido, inclusive, de levantamento de dados, de compreender toda essa dinâmica da inovação também a partir dos dados, dispensa comentários do quanto isso é importante. E claro que o Laboratório de Inteligência também do PJE, lá está à frente o juiz Braulio Guzmão também, e aí ambos, a conselheira Tereza Willi e o juiz Braulio Guzmão, participam conosco do AMB Lab, que é o Laboratório de Inovação da AMB, e eu tenho uma honra de estar à frente desse laboratório. Ele foi criado em setembro do ano passado, foi criado o Laboratório de Inovação e ainda o Centro de Pesquisas Judiciais, o Centro de Pesquisa endereçado ao ministro Luiz Felipe Salomão, e o Laboratório de Inovação endereçado à minha pessoa, e muito me honra poder estar à frente desse projeto, e não sozinho, evidentemente, mas aí nós temos ao meu lado a vice-diretora, que é a Kate Saboia, do Rio Grande do Norte, e outros 5 colegas que representam cada região do país, um de cada região do país, e também um de cada segmento do Poder Judiciário. Então, o AMB Lab se constitui também numa ideia de hub de informação, e já tem produtos. A gente começa a live na próxima semana, e a gente divulga isso nas redes sociais, mas também com assuntos relacionados ao Fórum Nacional de Inovação, a uma revista de inovação, as lives, a capacitação interna que se avizinha. Enfim, esses laboratórios, André, me parece, para além de ser um ambiente propício a uma atividade de criação e de cocriação,
é um ambiente liberto para que a gente possa trabalhar nossas ideias tal qual elas vêm à nossa mente. Claro que com utilização de métodos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas trabalhar as ideias numa ideia de amadurecê-las, prototipá-las e testá-las numa ideia de resultado que pode ser muito bom para o Poder Judiciário. Esse ambiente, ele é interessante porque para lá devem convergir as pessoas e as ideias que querem participar dessa inovação. Então, no primeiro plano, juízes e servidores, evidentemente, mas há algo muito importante que eu gostaria de destacar, que o Laboratório de Inovação é um elo de contato do Poder Judiciário com a sociedade. Porque nós podemos ter no Laboratório de Inovação algo que esteja relacionado aos interesses imediatos da Defensoria Pública, do Ministério Público, da OAB, da sociedade civil organizada, da academia. Isso é muito importante que se diga. Então, a inovação não deve ser endógena, como costuma ser, que nós olhamos para o nosso próprio umbigo, assim se diz, mas ela precisa ser exógena e ter vários participantes para que a gente, sempre com olhos voltados para o usuário, para melhorar essa experiência, porque não, e assim tem sido dito, a experiência do usuário com esses processos todos de melhoria incrementais ou mesmo disruptivas que a gente tem sido feito. Portanto, todo esse instrumental, a política, o instrumental a partir dos laboratórios e ressaltar também a importância dos centros de inteligência, né? Isso muito avançado na Justiça Federal, muito bacana esse projeto. Queria mandar um abraço para a Priscila Correia, que integra o MB Lab, e a Vânia Cardoso também, está à frente do Centro de Inteligência da Justiça Federal, mas que tudo isso, então, é um grande substrato para que nós possamos participar efetivamente desse projeto de inovação, desse momento de inovação, e ajudar o tribunal, o Poder Judiciário, por que não, como um todo, a melhorar a sua entrega ao nosso usuário, à sociedade. André, mas nós sabemos que para inovar esse instrumental que está posto, nós precisamos de habilidades. Quais seriam essas habilidades que nós precisamos ter, então, para levar adiante esse nosso grande processo de inovação que ocorre no Poder Judiciário? Obrigado pelas referências todas que você fez aí. A maioria delas são pessoas que acabamos nos encontrando aí nessa caminhada para inovar. Quando eu começo a citar nomes, eu começo a pensar, as pessoas falam, nossa, eu vou esquecer alguém e pode ser ruim, né? Mas são todos grandes parceiros. Eu te ajudo a esquecer alguém. Passaram ali nos comentários várias pessoas maravilhosas, muitos delas servidores, outros consultores externos, mas desde o começo lá, a primeira semana de inovação, estivemos em todas, né? E acompanhamos a evolução e ajudamos a construir parte do que é todo esse entendimento sobre unidades de inovação, laboratórios de inovação, como isso se conecta com escritórios de projetos pré-existentes, centrais ou de inteligência, ou até mesmo de dados que já estavam ali mais ou menos construídas. A palavra-chave para colocar em pauta a questão das competências tem muito a ver com o experimentar. Experimentar maneiras diferentes de se entregar aquilo que a gente entrega quando senta para trabalhar nas nossas coisas, né? Eu acho que parece muito simples, mas isso é muito difícil de ser feito. No começo, isso e ainda hoje, é vinculado à coisa de criança. Tem aí algumas percepções de gente que olha para o laboratório e fala, é para trazer meu filho aqui nesse espaço Kids. Eu estou usando esses exemplos extremos, né? Mas é um desafio você experimentar sem parecer um louco, né? Não, deixa eles lá no cantinho deles, na salinha deles, e a gente fica aqui trabalhando. Ou pior, no começo, em que era exigida uma série de capacitações mesmo, né? E curso, até o Genova participou de cursos no exterior sobre isso, né? Tinha-se uma ideia de que, enquanto eu estou aqui trabalhando, ele está lá brincando de inovação. Mas, na verdade, essas pessoas, e hoje o grupo é cada vez mais presente, elas estavam aprendendo o que é inovação, como vamos inovar, né? Então, esse mundo está se conectando, então cada vez mais aumenta o número de pessoas que participam desses ambientes, que aprendem essas habilidades. Eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui pontualmente, resumidamente, mas quando a gente olha para o geral, setor público, poder judiciário, isso ainda não é a predominância, né? Não é a predominância.
já que estamos nessa condição de saúde, o número de casos aumenta, mas ainda não é a população total que incorpora esse tipo de habilidades, né? E eu acho que com o tempo isso tem que ficar mais evidente. Quando falamos de habilidades para inovar, mais do mesmo é bom. A cada semana surge uma iniciativa, não, aqui vamos aprender inovação. Algumas focam mais na parte, eu não sou jurista nem advogado, né, mas eles colam mais nesse tipo de público. Outras vão buscar mais com os empreendedores jovens de startup, as suas referências. É importante lembrar que aquilo que tínhamos como habilidade para entregar o nosso trabalho dentro das nossas instituições, não esquece tudo e joga fora. Não. É como eu construo em cima disso. O que eu descarto e considero uma habilidade obsoleta, eu sempre usei o exemplo da datilografia, talvez alguns de vocês tenham feito o curso de datilografia, você não jogou fora essa habilidade, mas hoje não é mais uma habilidade que você necessariamente tenha que aprender ou tenha que se fechar numa sala para praticar, né? Você já está com isso incorporado. E nesse sentido, a gente tem algumas que parecem totalmente naturais ao ser humano, mas não são. Construção de histórias, narrativas mais poderosas, né? O storytelling aparece como uma competência para inovar. A curiosidade, essa é a mais chocante, né? A própria criatividade, talvez, né? Que eu nasci criativo. Tudo isso você pode praticar. E aquilo que eu pratico é aquilo que eu me torno. E a gente fala que a gente precisa aprender a inovar para que a cultura de inovação esteja presente no órgão, né? Cultura é algo que nós cultivamos. Se eu cultivar a criatividade, se eu cultivar a experimentação, ela vai ser incorporada como uma cultura. Não é algo que eu vou comprar no mercado, não é algo que eu vou, num passe de mágicas, adquirir. É uma construção que deve ser muito enfatizada. Eu citei duas das competências, mas nós temos também outras. A alfabetização em dados é uma tradução talvez eu gosto não mais adequada. Você viu, André? Insurgência, essa é aquela revolta do bem, talvez, né? Posso fazer mais, quero fazer diferente, né? É aquilo que a grande massa de servidores que não estão lá no balcão, como professores, médicos ou seguranças, e nem estão em posições de alta liderança ou políticos eleitos, eles têm que ser insurgentes. Porque eles têm uma capacidade técnica, cognitiva altíssima. E ainda hoje ela é reprimida, né? A gente não aproveita esse conjunto de competências, muitos passam por concursos dificílimos, super concorridos, e acabam desaprendendo coisas, ao invés de entregar o seu melhor, né? Então, acabei misturando algumas coisas, mas basicamente o modelo de competências para inovar, que a gente segue, é um dos primeiros, ele já evoluiu para diferentes caminhos, já se ampliou, mas aquele core, né, que é a insurgência, a curiosidade, alfabetização em dados, o foco no usuário, cidadão, curiosidade e o storytelling. São 6 competências que, combinadas, eu consigo entregar coisas maravilhosas. E aí, dentro dessa, é uma tendência natural da gente carregar aquilo que a gente já sabia fazer. Não, isso aqui sempre existiu, sempre fizemos, né? E colocar isso na perspectiva, tá, então você está fazendo errado, né? Ou aprenda de novo, né? Porque o resultado que você precisa é outro agora, né? Então, nessa perspectiva, acho que o esforço foi muito bom dentro das instituições, respeitando as suas características. As instituições do executivo têm um papel a exercer, as instituições do legislativo têm um papel e uma função, e o judiciário também tem o seu papel e a sua função, né? Dentro disso, as interseções, eventos que está todo mundo junto, aproximar as esferas e os poderes é algo poderosíssimo, porque também sabemos fazer pouco. E cada um, né, cada servidor que se propõe a ser inovador, que reconheça aquilo que é um objetivo individual. Não, eu quero aprender para minha carreira, eu vou ter uma posição melhor, vou me desenvolver profissionalmente, e aquilo que é um objetivo nobre, de propósito de ser servidor público, né? Não, eu preciso mudar o meu jeito e a minha instituição, porque assim não dá mais. A população não quer mais ver isso que está vendo, com todos os méritos que tem, os avanços foram significativos nesse século, mas temos que desaprender e aprender rápido, né? E talvez essa seja a competência mais fundamental, né? Aprender a aprender. E acho que cada um tem o seu papel nisso, e é por isso que a maioria, só para fechar, acho que me estendi um pouco nesse comentário, muitas das iniciativas de inovação em laboratórios são quase que vinculadas ou submetidas às escolas.
o próprio Genova está na INAP. E acho que essa aproximação ela é natural por essa necessidade de aprender e a partir disso começar a entregar projetos específicos. Você sabe bem, André, porque está acompanhando diretamente conosco, que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará criou um grupo de trabalho, né, do qual eu faço parte, e outros brilhantes colegas também fazem parte, para a gente implementar o laboratório de inovação aqui no nosso Tribunal de Justiça do Ceará. E claro que a ideia da pandemia acabou levando os planos para o outro patamar, mas que será devidamente retomado, e esse é um primeiro movimento nesse sentido, porque senão nós já teríamos feito um evento próprio, trazendo a inovação para o Tribunal de Justiça, inclusive uma oficina, né, onde nós delimitaríamos, compreenderíamos melhor a ideia do laboratório de inovação. Então o tribunal avança nesse sentido também, e já vinha avançando, claro, com muitas outras ideias de inovação. O tribunal constituiu, e aqui destacar a presidência do Desembargador Washington Luiz, realmente tem sido assim, um grande incentivador dessa postura de inovação. É uma pessoa que tem essa visão e sempre está além daquilo que se leva a ele, porque ele tem essa ideia muito clara de quanto nós precisamos avançar. Então, nós vamos retomar esse projeto, evidentemente, porque sabemos da importância e hoje já é um primeiro momento nesse sentido. Mas nós falávamos, então, dessas habilidades e é importante, então, e aí, naquele documento, na revisão das competências de liderança e inovação que foi feito pela OCDE, e aí tem um grande tratamento dessas informações, é um documento realmente muito importante para a gente, de fácil leitura e muito bom de compreender a ideia dessas habilidades e do quanto é importante a inovação, a liderança, o quanto a liderança interfere nesse processo de inovação para o bem ou para o mal, evidentemente, como qualquer liderança. E eu queria chamar a atenção dos magistrados, em particular, mas de todos, magistrados e servidores, por que não, e todos aqueles que nos ouvem, que a magistratura tem um papel muito importante nesse processo de inovação. Como líderes naturais, na condição de estar à frente das suas unidades judiciais, ora numa situação administrativa e ora diretamente ligado à prestação jurisdicional, nessa condição natural de liderança, assim como nos foi trazido, delegado, a questão da gestão, porque seguramente, por mais que tenhamos habilidades técnicas, e nós temos essas habilidades a partir dos concursos difíceis que fazemos, de toda uma vida de experimentação, então a técnica se aflora muito sobre isso. Então, por mais que tenhamos uma condição técnica aprimorada, nós sabemos bem que se não conseguirmos gerir os nossos trabalhos, a nossa unidade judicial administrativamente, nós não alcançaremos o resultado esperado, porque só a técnica ela não é suficiente. E a questão da inovação se apresenta também nessa mesma medida. Nós precisamos compreender a importância da magistratura nesse processo de inovação e, como lideranças naturais, precisamos conhecer, desenvolver as habilidades, incentivar que todos participem desse processo, compreender esse processo e acreditar que é como você disse, olha, não é algo que é uma faculdade, nós precisamos fazer porque, é claro, o Poder Judiciário não vai falir, não é? No sentido claro de uma empresa, não é? Não vai entrar em uma recuperação judicial. Aliás, queria mandar um grande abraço para o presidente do FONAS, Daniel Carne, grande magistrado e formador da nossa escola, uma participação fantástica da magistratura. Mas, enfim, não vai entrar em recuperação judicial, mas, afinal de contas, se você não inovar e participar desse processo, você perde legitimidade. A sua função social se esvaece a cada dia que você imagina que ficar no lugar onde está pode ser realmente uma boa atuação, quando, na verdade, toda a sociedade modifica as relações econômicas, sociais, políticas, e o judiciário não pode permanecer realmente inerte nisso. Tem feito muita coisa, evidentemente, mas é bom que a gente convide os magistrados a compreender esse processo, a importância da liderança voltada para a inovação e o quanto, na verdade, nós precisamos incentivar as nossas equipes que também inovem todos os dias. Eu acho que nós precisamos chegar nos nossos ambientes de trabalho, André, com uma pergunta muito clara. Qual a inovação que eu posso propor hoje?
para que a gente não tenha uma ideia de que inovação é algo que é só tecnologia, que inovação é só inteligência artificial, é também, mas não é só isso. Então a inovação ela está ao alcance de todos. Ela não é algo extraordinário que só poucas pessoas podem ter essa ideia, ou pode melhorar um processo, ou pode propor um produto ou um serviço novo. Razão pela qual nós convidamos toda a magistratura nessa liderança nata no Poder Judiciário para incorporar essa ideia da inovação, compreender, ser capacitado, estar presente nessas capacitações, e nós vamos começar as nossas muito em breve, para que a gente possa participar de tudo isso, meu amigo. A gente falou, apresentou o contexto da nossa pandemia, nós avançamos para as experiências do IGOV, nas ideias das habilidades, falamos um pouco de liderança, apresentamos um instrumental, falamos de política, instrumental dos laboratórios. E eu queria, André, que a gente pudesse avançar um pouco para a questão da metodologia. Você mencionou o Design Thinking, não é a única metodologia, mas seguramente é uma das mais utilizadas. A experiência do usuário está muito presente nessa metodologia. Eu queria que você avançasse um pouco e trouxesse para a gente alguma informação, claro, são muitas, mas pudesse trazer um pouco dessa sua experiência também nessas metodologias, em especial Design Thinking, se assim preferir. Ah, legal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque eu tive um problema com a bateria do fone. Ainda está tudo ok? Eu ouço bem. Legal. Obrigado, doutor Ângelo. Só bem brevemente, essa questão da liderança é fundamental. Que isso é óbvio, né? O magistrado, a magistratura, os líderes não necessariamente vão ter que botar a mão num processo, numa metodologia, mas eles devem conhecer, devem ser alfabetizados nesse tipo de linguagem. 10, 12 anos atrás, você falava processo de design thinking, era algo quase que inaudível, né? Não se ouvia nem mesmo tanto no mercado, né? E você fala, processo de design thinking no Poder Judiciário, eu penso, quem é esse design thinking que vai me processar, né? O negócio, a coisa era totalmente fora da linguagem e isso está se incorporando. E o processo de design thinking nada mais é que eu vou reunir as referências, é tido como uma abordagem metodológica, pode ser um conjunto de ferramentas, um modelo de pensar, mas você olha para uma situação que a gente pode chamar de desafio ou problema, você entra fundo naquilo, coloca-se no lugar das pessoas que vivem aquilo, tanto as pessoas que ofertam o serviço, quanto as que tomam o serviço, e aí você junta as pessoas e começa a pegar referências para como vamos resolver isso, e depois você testa, numa escala menor, algum tipo de solução que envolva ou não tecnologia, para fazer com que as pessoas vivam melhor, tenham melhores entregas, sejam mais felizes, né? Eu brinco que se a gente fosse colocar em perspectiva de perguntas, o Design Thinking tem 3 grandes perguntas. Você começa com o porquê. Por que essa situação está assim? Por que isso é um problema? E depois você parte para o e se. E se a gente fizesse isso? Resolveria? E se a gente fizesse isso? E por fim você pergunta como, né? Não, para resolver isso vamos usar aqui inteligência artificial, ou não, vamos simplesmente parar de fazer o que fazíamos antes, né? A inovação vinculada ao ter novas ideias, ela é muito comum e é quase que evidente. Quando a gente vai para o setor público, há um esforço inovador de destruir velhas ideias. E aí você tem que ter um conjunto de técnicas. Eu nunca vou esquecer que quando a gente começa um processo desse para apresentar a metodologia, normalmente a gente faz uma dinâmica que a gente chama de quebra-gelo, né? Que é algo com uma mistura de ludicidade, com diversão. E numa delas... foi muito curioso, tinha reunido lá pessoas do Poder Judiciário, a gente brinca para a pessoa se apresentar, fala assim, qual que é o seu superpoder? Daí, o meu superpoder é o judiciário. Porque o judiciário, ele é visto como o superpoder, né? Aquela coisa de que tem muita... eu vou usar isso sem ser pejorativo. O judiciário é poderoso. O processo é quase que missão dada é missão cumprida. Não, vamos fazer isso, então digitalizamos. E quando eu consigo incorporar essas técnicas, que elas são poderosas, mas elas ainda são vistas com algum ceticismo, eu junto o melhor dos mundos. Você tem, eu vou falar o nome aqui de novo, o Dr. Marco Bruno, no Rio Grande do Norte, né? É um cara que as pessoas olham ele e falam, ele é juiz mesmo, né? Nossa, mas um juiz pode falar pode fazer isso, né? E aí você
começa a combinar o melhor dos mundos e não o pior deles, né? Todo esse poder, essa referência, essa carga histórica, essa atuação impactante que a justiça tem, aliada a um mundo maravilhoso da inovação aqui, aquela coisa que é bonita, que é alegre, que é leve, você consegue entregar os melhores serviços, né? Isso, acho que isso seria um objetivo nobre, é o propósito. A Wigov existe um pouco para isso, né? Para aproximar mundos, para conectar pontos. Eu acho que por isso que é bom falar sobre isso e estar aqui. Enfim, o Design Thinking nada mais é do que um conjunto agrupado de referências, algumas vindas de áreas já conhecidas, como gestão de projetos. Um design é um projeto, né? É apenas um nome, né? Não vamos nos apegar aqui à nomenclatura. Eu até tenho tentado parar de usar Design Thinking, porque ele caiu meio num lugar ali que o pessoal fala, mas você fez um curso de 2 dias e você agora é design? Não é nada disso. Eu apenas exercitei... Como? Tudo agora é Design Thinking. Design Thinking is the new black, né? Aquela coisa de agora tudo é Design Thinking, né? É como se não houvesse Thinking em outras áreas, sabe? Uma coisa... E agora os designers, aqueles que já eram historicamente designers antes do Thinking, eles ficaram em algum nível incomodados, mas muitos agradecidos. Finalmente, a partir desse Design Thinking, eu posso revelar o que é o design, o que eu faço, o que eu sempre fiz, né? E aí a gente tem aqui coisas surgindo, mundos maravilhosos, alguns mais nichados. É importante que a gente faça esse exercício de reconhecer em que lugar estamos como organização, o que eu sei fazer como um profissional que sou, estando em liderança, estando em outro tipo de cargo, e como eu crio a partir daí algo que vá dar resultado. E esse resultado pode ser uma fala de um cidadão na rua: olha, realmente, a justiça é inovadora, a justiça funciona. Ele não quer saber se você inovou ou não, ele quer que funcione. E é nesse sentido que ainda hoje, se eu sair na rua e perguntar para 10 pessoas, você sabia que agora o poder público tem laboratórios de inovação para te atender melhor? Mentira, né? É piada. Não, quem está ganhando dinheiro com isso? As narrativas presentes ainda são completamente antagônicas a esse mundo que nós vivemos aqui, eu, você, Guilherme, essas pessoas que, né, já estão nas suas próprias bolhas e temos que furá-las, expandi-las, ampliá-las. Só para ressaltar aqui que Marco Bruno, Guilherme de Almeida e Luciano Ortiz estão todos no Conselho Consultivo do MB Lab. Então, essas pessoas estão todas lá, as outras, Carlos Alberto do ITS, nós temos também o Juliano Cap, que é do CETIC BR, nós temos a própria conselheira Willy, como já disse, enfim, um grande grupo de pessoas, o Wander Giordano, que é da Multiplan, envolve a academia, o Fabiano Hartmann, da UNB, que está à frente do Vitor, enfim, lá nós agregamos para contribuir com essa melhoria, troca de ideias, academia, iniciativa privada, órgãos públicos, privados, juízes, enfim, numa ideia de que a inovação precisa ser muito mais ampla e realmente precisa estar presente em todos os segmentos da nossa sociedade, com mais razão ainda, afinal, no Poder Judiciário, que é o que nós estamos tratando. André, nós estamos caminhando para o final, eu queria destacar a importância dessa sua participação conosco, do IGOV, queria congratulá-lo e toda a equipe lá do IGOV, realmente muito bacana, nós desejamos muito sucesso cada dia mais, porque nós reconhecemos o trabalho que é bem feito, sempre muito bem feito, e o Poder Judiciário do Estado do Ceará starta esse processo também, para incorporar essas ideias, compreender melhor a inovação, incentivar como vem acontecendo, e trabalhando em algo que seguramente nós precisamos trazer com mais força ainda, que além da inovação é a própria gestão do conhecimento. Né? Nós sabemos que o grande capital de uma instituição hoje, seja ela pública ou privada, é o conhecimento. E cada um de nós tem muito conhecimento e nós precisamos convergir todos esses conhecimentos para um lugar onde nós possamos trocá-los e fazê-los da instituição o conhecimento que, em algum momento, apenas foi de uma pessoa. Portanto, a gestão desse conhecimento, esse instrumental de inovação, notadamente os laboratórios, centros de inteligência, enfim, representam seguramente um grande avanço para o Poder Judiciário, para a gestão pública, claro, mas um grande avanço para o Poder Judiciário,
e tenho certeza absoluta que aqui no Ceará nós retomamos esse projeto e você estará conosco trazendo ao IOV toda a experiência para o Ceará, que já esteve no Ceará, inclusive, com a Justiça Federal, salvo engano, mas traz também a experiência para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é esse também que tem a clara compreensão de que a inovação precisa ser exógena e nós estamos buscando também as parcerias com a academia, em projetos relacionados à ciência do Tribunal de Justiça, para que nós possamos realmente desenvolver algo muito melhor, muito mais aprimorado, em atenção e homenagem aos nossos jurisdicionados, aquele realmente para quem nós dedicamos todo o nosso trabalho diuturnamente. Eu queria passar a palavra ao amigo para umas palavras finais e agradecer muitíssimo a sua participação. Uma vez na SMEC fica o compromisso do retorno, acho que já conversamos um pouco sobre isso. Nós temos muito a conversar e é sempre um prazer recebê-lo aqui nas nossas, não só nas lives, mas em todas as ações da SMEC. Eu passo a palavra ao amigo para as últimas considerações. Doutor Ângelo, muito obrigado, assim, prazer, privilégio, tudo isso, foi muito satisfatório e prazeroso mesmo passar essa hora aqui conversando com você, ouvindo também, aprendendo, lendo os comentários, muito feliz, não vou conseguir citar nomes, né, vi muitas pessoas conhecidas aqui assistindo, nós já existíamos, nós nascemos para fazer isso que estamos fazendo, né? E num contexto como esse, talvez se revele ainda mais urgente, já recebemos esse feedback, né? De que a gente continue fazendo isso que estamos fazendo, e acho que contamos ainda mais com as conversas, os feedbacks, tudo que vocês, servidores, nos falam, a gente ouve com muito carinho e atenção para entregar esses serviços, né? Temos que reconhecer essa condição de crise que estamos, tomar algum cuidado para não voltar ao normal e trazer junto as coisas que já eram para ser transformadas, né? Porque daí senão você vai ter que inovar de novo, né? Mesmo que a crise passe. E eu acho que só com colaboração, com entendimento, com algum nível de transformação. É claro que a gente começa no indivíduo, parte para um projeto com uma pequena equipe e depois isso vai se expandindo, né? Então, que cada um consiga reconhecer o que precisa ser transformado em si mesmo, nas suas competências. A partir disso, juntar as pessoas para mudar a sua própria organização, sua equipe, sua área. Isso vai se expandindo num movimento que, quando é orgânico, você consegue ter uma vida longa nesse sentido, né? E a transformação é mudança, é inovação, algumas coisas mais necessárias que outras. E aproveitando que a gente está, acho que deve ter muitos servidores aí do Ceará, né? Eu falava isso há tempos já. A gente tem que reconhecer o que precisa ser mudado, né? Em nós e nas nossas instituições. E aí sim agir, ir atrás de ferramentas, técnicas, metodologias e por aí vai, né? Se não, resgatando aqui Belchior, nossa dor vai perceber que, apesar de termos feito tudo isso que estamos fazendo, ainda somos os mesmos, né? Vamos sair na rua e o cidadão vai olhar e vai falar: você é o poder público que não quer saber de fazer nada, né? Então, acho que não vamos cair nessa, né? De fazer tudo isso que estamos fazendo e voltar para um lugar que, legal, melhorou nosso trabalho, agora sabemos mais sobre inovação, mas ainda assim a nossa missão precisa ser cumprida, que é entregar justiça, no caso de vocês. Então, contem com a gente, vocês aí no Tribunal de Justiça do Ceará, a AMB, outros poderes, outras esferas, estamos super abertos, contamos com essas parcerias colaborativas sempre. Obrigado a todos que acompanharam também, qualquer dúvida aí, fiquem à disposição. Eu vou aproveitar, Ângelo, se me permite, todo mundo que assistiu essa live até o final, entre em contato com a gente, eu vou ver se eu consigo deixar aqui no comentário, um desconto para algum tipo de serviço que queira ali no nosso site. A gente está agora, como todas as escolas, né, migrando os seus cursos para online, e aí manda um e-mail para a gente lá, eu não vou conseguir deixar o comentário aqui, mas é um cupom de desconto para todos vocês que quiserem aprender sobre laboratórios, sobre inovação, a gente tem lá algumas oportunidades. Legal, André, bacana. Eu queria só destacar, antes de terminar, duas coisas importantes. Dizer que a justiça não para, é a campanha da MB. Mandar um abraço para a presidente Renata Gil, realmente uma campanha importante que retrata muito bem o esforço do Poder Judiciário, todos os seus integrantes, para levar adiante os serviços ainda com graves restrições, como qualquer outras instituições.
Dizer que a Associação Cearense de Magistrados também tem feito um trabalho muito bacana de divulgação das ações. Nosso presidente Daniel Carneiro, um grande abraço também, Daniel, você tem feito um trabalho excelente. Renata Gil em Brasília e o nosso colega Daniel aqui, e todos os presidentes de associações ao longo do Brasil, todos muito aguerridos. Eu não posso terminar essa live, André, sem também homenagear os profissionais de saúde que têm feito realmente um trabalho magnífico, fantástico. Milagroso. E temos absoluta que se ainda estamos nessa situação, não é por culpa deles, evidentemente, porque têm se dedicado todos os dias a tentar tratar das nossas saúdes e resolver todos os problemas que aparecem. Eu imagino que o desafio deve ser descomunal, porque realmente esse é um momento de muita dificuldade para a nossa população. Então, homenagear todos os profissionais da saúde que cuidam de nós todos os dias, nossos parabéns, nós reconhecemos o trabalho de vocês. André, muitíssimo obrigado, eu gostaria de agradecer realmente a sua presença, até uma outra vez, agradecer a todos que ficaram conosco até esse último momento aqui na live da SMEC, depois confiram no canal da SMEC no YouTube, tudo isso está migrando para lá, para permanecer, a gente poder assistir a qualquer hora, e também dizer que voltamos em breve, aliás, sexta-feira, temos uma outra live já também, confiram lá nas nossas redes sociais, que nós continuamos, e no dia 28, ainda na próxima quinta-feira, não essa, a seguinte, nós temos a primeira live do laboratório da MB, eu vou conversar com a conselheira Tereza Willis sobre inovação, inovação e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Vai ser na quinta-feira, 28, às 10 horas da manhã. Então, a todos, o meu muito obrigado, um forte abraço, continue com a SMEC e fique em casa. Muito importante isso. André, grande abraço. Parabéns pelos trabalhos. Obrigado por tudo. Até mais, pessoal. Tudo bom. Valeu. Tchau, tchau.